Agora são 8h12. Nós vamos falar aqui sobre fake news. Vamos conversar com o Bruno Marinoni, do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Olá, Bruno, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo certo. Vamos falar da cartilha, né? Desinformação, ameaça ao direito à comunicação, muito além das fake news. Bom, queria que você falasse sobre essa onda, né, de fake news que ainda continua pelo país, foi bastante intensa durante as eleições presidenciais, e também a importância da gente discutir esse assunto. A gente está aí, inclusive, no Netflix, né, a privacidade hackeada, que é bem importante. Até o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na entrevista com o Bob Fernandes, recomendou que todo mundo visse esse filme, é muito importante, que explica bem como é que a coisa funciona, né, em relação a essas fake news, não é isso, Bruno? Então, a gente lançou a cartilha faz 2 dias. A cartilha trata as fake news dentro de uma compreensão maior de um sistema de desinformação, né, que existe. Então, tipo, a ideia o que a gente chama de notícia falsa é parte de um problema maior que, tipo, inclui todo o modelo de negócio dessas plataformas que concentram poder econômico e poder político. Então, a gente aponta assim nessa cartilha, que é um material de síntese, na verdade, de alguns debates, mas também que tipo ele é bastante aberto porque a gente tem um contexto em que é um fenômeno relativamente, ele é muito antigo, na verdade, mas vinculado à internet e com o poder que ele tem, né, com o alcance e com a velocidade que ele tem, é uma coisa muito nova. Então, tipo, a gente tentou reunir algumas informações aí que pudessem auxiliar as pessoas a compreender um pouco melhor é, esse problema. E aí a gente propõe algumas coisas que a gente acha que é importante para enfrentar esse problema. E aí, para enfrentá-lo não só no varejo, digamos assim, mas para enfrentar no atacado, né? Para pensar como é que a gente pode mudar todo esse sistema que favorece e que estimula a produção de desinformação. E aí a gente entende que a melhor forma para lidar com isso é, na verdade, a gente aumentar a capacidade das pessoas de compreender como é que funciona o sistema, de intervir nele de forma democrática, né? Não tipo cada um por si, mas pensando, fazendo debate público. E aí a cartilha vem nesse sentido de auxiliar o debate público em alguma medida que seja acessível a todos e educando as pessoas para compreender criticamente né, tipo, quando a gente discutia a democratização da comunicação na mídia tradicional, simplesmente, a gente já tinha uma proposta de educação crítica para a mídia, e agora a gente acha que mais ainda é importante que tenha uma educação crítica para compreender como é que funcionam esses grandes conglomerados de digitais, né? Essas plataformas digitais que a gente chama, como é que funciona a definição dos algoritmos que vão definir se a pessoa vai receber determinada informação, se não vai receber, e como é que isso está vinculado à coleta de dados pessoais das pessoas sem autorização delas, como é que essa coleta de dados pessoais vai entrar numa lógica de grandes negócios que vão ser comercializados esses dados das pessoas sem mesmo às vezes elas saberem. Exato, Bruno. A gente tem visto, né, que a direita, a extrema-direita, tem se beneficiado bastante, não é isso? De Facebook, WhatsApp. A gente teve eleições aqui na Argentina com a vitória do Macri, Bolsonaro aqui no Brasil, Brexit, né, no Reino Unido, Trump nos Estados Unidos. E é importante que as pessoas saibam que foram manipuladas, não é isso, Bruno? Talvez a manipulação seja seja uma forma de pensar isso, mas talvez ela reduza um pouco o problema, né? Tipo, a gente tem um sistema de produção de desinformação que a gente tem visto que a direita tem sabido surfar bastante nele, explorar bastante ele e alimentá-lo, né? Tipo, embora a gente saiba que esse é um problema em que a direita tem surfado mais, infelizmente a gente nem pode dizer que são só eles que têm produzido esse tipo de fenômeno, né? Mas o que a gente tem observado, e acho que o documentário da privacidade hackeada é bem interessante nesse sentido, porque
tem a moça que é protagonista desse documentário, inclusive ela fala, né, que existe um movimento internacional que é puxado por, tipo, das grandes figuras que o representa é o Steve Bannon, né, que era meio que um braço direito do Trump, e ela fala, inclusive, que conhecia ele pessoalmente e tal, e que ele tem uma proposta de transformação, né, como ela diz, da sociedade, e que para transformar a estratégia dele é destruir antes, né? Então ele destrói as referências a partir dessa lógica de disseminar desinformação, disseminar, utilizar alguma coisa que, como eu falei, a desinformação não é um fenômeno tão novo, né? Então, tipo, explora algo que a gente conhecia antigamente como sensacionalismo, como teorias da conspiração, todas essas coisas que já existiam antes, mas agora, como eu falei, no ambiente da internet, aí dissemina essas desinformações, esse sentimento, essa coisa que está ligado a isso, para construir a política que eles defendem, né? Então, tipo, isso é uma coisa que está bem marcada no nosso tempo, principalmente nos últimos 2, 3 anos, e aí eles têm conquistado posições importantes. Eu acho que o que a gente tem que fazer, a gente aqui da esquerda, é conseguir confrontar isso na lógica inversa, né? Tipo, produzindo informação de qualidade, produzindo debates que avancem no sentido da democratização dos espaços e dos temas. É isso aí, Bruno. Só acrescentando o nome, né, dessa pessoa, né, que trabalhou na Cambridge Analytica, é a Brittany Kaiser. Vamos lá, Glauco. Exato. Bruno, em relação às fake news, a gente sabe que isso não acontece só no Brasil, aconteceu também, inclusive, em outros processos eleitorais, só que em outros países, como a Índia, os próprios Estados Unidos, na Europa, houve uma reação grande do poder público em relação à inação do Facebook, né? Principalmente a gente fala do Facebook porque é quem detém o Facebook e o WhatsApp, né? Que ajudaram a propagar fake news em processos eleitorais e ajudam, inclusive até hoje, né? Justamente nesses países houve ali uma cobrança em relação a esse grupo. E aqui no Brasil, quase não, né? Por parte do poder público. Então, além dessa questão da educação crítica, o que falta para o poder público, ou seja, as próprias ações do executivo, do legislativo, do judiciário, em relação a coibir e cobrar a responsabilidade desses grandes grupos, já que aqui no Brasil a gente tem um oligopólio na mídia tradicional e essas redes sociais também são oligopolizadas, quase um monopólio. Então, tem se visto isso como um fenômeno mundial, né? Então, tipo, vários países têm feito esforços, né, para, tipo, combater isso, como você falou. Só que, infelizmente, acho que o resultado ainda é muito pouco, né? Tipo, mas como eu falei, esse fenômeno da desinformação no ambiente da internet é relativamente novo, quer dizer, relativamente novo no volume que ele apareceu nos últimos anos, né? Então, tipo, a gente tem, talvez a gente possa dizer que ainda está engatinhando nesse sentido. O que tem que ser apontado internacionalmente e no Brasil a gente tem reivindicado é que a gente, tipo, trabalhe um pouco na lógica da regulação mesmo, né, da regulamentação tipo, das ferramentas, digamos assim, para combater a desinformação, e aí no sentido de que a responsabilidade seja a partir de um debate público de corregulação, né? Porque o que acontece, como acontecia também muitas vezes quando a gente tentava avançar no debate da democratização da comunicação, é que as empresas querem puxar para elas a responsabilidade, quer dizer, na verdade não a responsabilidade, né, mas o poder de interferir nos processos, né? Por exemplo, um dos debates que está ligado ao processo da desinformação a quem compete julgar, por exemplo, que determinado conteúdo é falso a ponto de ser retirado do ar, né? Ou, tipo, se não for retirado, tipo, colocar um rótulo nele dizendo que aquele conteúdo é falso, mesmo que ele continue circulando. Então, tipo, são algumas ferramentas que estão sendo, digamos assim, testadas para ver como é que eles conseguem segurar essa enxurrada de desinformação. E aqui no Brasil tiveram algumas iniciativas, inclusive na última eleição, por parte
da Justiça Eleitoral, por parte dos órgãos mesmo de defesa do consumidor, de alguns órgãos que estão ligados aí a, ao Estado de uma forma geral. Mas, como você falou, tipo assim, talvez tenha sido muito tímido na vontade política realmente de incidir nos processos de alguma forma geral, né? Como a gente viu na última eleição, houve uma enxurrada de desinformação no Brasil, e isso foi definitivo, foi bastante importante para definir o cenário que redundou na vitória do presidente Bolsonaro, né? E isso para a gente é considerado muito grave, né? Tipo, grave tanto no sentido de como deformou o que deveria ser o debate público necessário para a gente tomar nossas decisões democráticas eleitorais, né? Quanto no que resultou, né? Tipo, resultou no que está aí, um cara que, tipo, que professa o discurso do ódio e que continua surfando na desinformação. Exato, justiça eleitoral completamente despreparada, né, para diante desse desafio que é tão grande. Agora, em relação a essa desinformação, Bruno, o que a gente tem visto é que ou a pessoa, por exemplo, que divulga notícia falsa pode ser até presa, não é isso? Criminaliza, ou então as plataformas têm que remover essa informação falsa. Isso tudo, como é que você está analisando, né, em relação às providências que são tomadas hoje? Na verdade, até onde eu sei, tipo, não há prisão ainda por causa de notícia falsa, mas esse é um debate que a gente faz, inclusive na cartilha, que a gente fala que, tipo, a gente tem que pensar em métodos que sejam realmente efetivos e não só que aumentem o punitivismo e aumentem outros problemas que a gente já tem na sociedade, né? Como, por exemplo, o encarceramento em massa, assim, tipo, a ideia de prender porque alguém compartilhou uma notícia falsa, talvez seja uma forma de fingir que está tentando resolver o problema e não está resolvendo nada, né? Porque você está pegando, às vezes, pessoas que estão também tão desinformadas Claro. quanto a própria notícia que está chegando, assim. A ideia, na verdade, é a gente procurar exatamente soluções coletivas que possam enfrentar o problema no atacado, né? Enfrentar realmente chegar às fontes do sistema de desinformação. Então, a gente entende que, na verdade, essas propostas punitivistas elas estão ligadas ao próprio sistema, digamos assim, a própria ideologia que alimenta hoje a desinformação pela direita, como nós falamos, né? Tipo, esse discurso aí de ódio e discurso de, sei lá, de intolerância que tem se alimentado e promovido a desinformação, ele está completamente associado com essa ideia de solução social para os problemas, que é mais repressão para tudo, né? Então a gente acha que não é por aí. Como eu já falei, acho que a gente aponta mais para uma lógica de regulamentação, de aumento do espaço democrático e da compreensão das pessoas sobre o que está acontecendo em relação ao sistema de desinformação. E em relação à retirada de conteúdo, a gente entende que, tipo, existem leis específicas já que tratam de alguns temas, como, por exemplo, de lei de difamação, lei que fala sobre como enfrentar o racismo e essas coisas, e que a gente não precisa exatamente de uma lei específica para tratar desses temas. Assim, a gente precisa, na verdade, de aplicar as leis que já existem a partir do cenário que a gente tem hoje de internet e desenvolver mecanismos em que as pessoas possam participar desse processo de debate público e de corregulação. Exato. Criminoso aí são os contratos, né, que Cambridge Analytica, né, fez, por exemplo, com o Facebook, não é isso? O buraco é bem mais embaixo, né, Bruno? Sim, inclusive que tipo tinha uma perspectiva que na eleição passada até o próprio Cambridge Analytica tinha um contrato, um pré-contrato com grupos brasileiros, mas quando estourou Sim, aí já.
o escândalo acabou sendo desmanchado, né? Embora a gente saiba que tenha tido também exploração da desinformação aqui na nossa eleição, não foi aparentemente especificamente com Cambridge Analytica, mas no momento imediatamente anterior, isso iria acontecer se não tivesse estourado o escândalo, né? Exato. Tá certo, então. Bruno, a gente agradece aqui a sua participação. Quer mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Porque às vezes aqui a gente está com o Glauco, tem uma pergunta, não tem, a gente termina nesse momento. Bruno, um grande abraço para você. Obrigado a vocês, e se puderem falar aí, a gente está no site do Intervozes, intervozes.org.br, pode procurar lá a cartilha na nossa seção de publicações. Eu acho que ela está bem interessante para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o tema. Vamos olhar sim. Tá certo, Bruno. Um beijo para você. Até mais. Valeu, beijão, tchau. Tchau. Falamos com o Bruno Marinoni, ele que é do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social.